Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na jornada do Eneatipo 6, o cético leal. Sabe, aquela jornada que vai da dúvida que congela até a confiança que, nossa, fortalece. A gente vai entender como é que essa ansiedade toda pode virar preparo e como o medo, lá no fundo, é a sementinha da coragem. Essa pergunta, ela fica ecoando na mente, não é verdade? É quase uma música de fundo. Tá, mas e se não der certo? Será que eu esqueci alguma coisa? E se o plano falhar? Olha, essa é a porta de entrada para o universo do tipo 6. É um convite para a gente entender uma mente que vive o tempo todo se preparando para o que nem aconteceu ainda. E olha, não é uma dúvida qualquer, que vem e vai. É como se tivesse um comitê inteiro dentro da cabeça, sabe? Em sessão permanente. É um diálogo que não para nunca, que está sempre analisando, questionando, planejando. Cada uma dessas perguntas é um pontinho piscando num radar. Um radar que está sempre ligado, escaneando tudo, buscando qualquer sinal de risco. Beleza, então vamos lá. O nosso mapa para essa conversa é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender melhor esse diálogo interno que não para. Depois, vamos investigar de onde vem essa busca toda. Aí, a gente entra nas duas faces da lealdade, vê como construir a confiança por dentro e, para fechar, como é o cético leal quando ele está em equilíbrio na sua melhor versão. Então, vamos começar por aí. Essa mente que parece que nunca desliga. O ponto aqui é entender esse processo todo de análise, de preparação, não como se fosse um defeito, um problema, mas como uma característica, uma parte essencial de quem se é. A imagem de um radar é perfeita para isso, né? Pensa só, não é um defeito de fabricação, é um sistema, e um sistema bem sofisticado, projetado para estar sempre pronto. Sabe, enquanto muitas mentes estão lá, de boa, relaxando, a do tipo 6 está girando sem parar, mapeando o terreno, identificando possíveis desafios, já pensando nas rotas de fuga. No fundo, é um baita mecanismo de proteção. Tá, mas de onde é que vem essa necessidade, essa coisa quase visceral por segurança? Por que será que essa busca por um chão firme, por algo sólido para pisar, é tão central na experiência do tipo 6? Então, lá na raiz de tudo, o Eneagrama aponta para uma emoção central, que ele chama de paixão. E aqui é o medo. Mas calma, não é o medo de aranha, de escuro, essas coisas. É uma insegurança mais fundamental, sabe? Aquela sensação de que falta um apoio, de que falta uma orientação para navegar no mundo. É o medo de não dar conta, de não conseguir lidar com as coisas por conta própria. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave. A motivação não é ficar paralisado pelo medo. Muito pelo contrário. O que move de verdade o tipo 6 é o desejo de encontrar a segurança. É essa busca que não acaba por um sistema, por uma pessoa, por uma ideia, por qualquer coisa que dê aquela orientação, aquele apoio, para finalmente se sentir firme, capaz de ir lá e fazer. E é exatamente aqui que a coisa fica fascinante, porque essa mesma busca por segurança pode se mostrar de jeitos completamente opostos. A mesma dúvida pode ser a âncora que firma ou a tempestade que vira do avesso. Olha só as duas faces da mesma moeda. De um lado, tem a reatividade. É a dúvida que trava, sabe? É a busca sem fim por alguém de fora que diga o que fazer, a lealdade que vem da necessidade de proteção. Do outro lado, a gente tem a fidelidade. A dúvida vira um questionamento construtivo, inteligente. A autoridade, em vez de estar fora, vem de dentro. A lealdade não é mais por medo, é por compromisso, por coragem. Aquela preocupação toda vira prudência, e prudência leva à ação, não à paralisia. Essa frase aqui, nossa, ela vai no coração do dilema. O problema não é confiar nos outros, é confiar no próprio ato de confiar. A questão é aquela vozinha interna que diz: será que eu posso confiar no meu próprio julgamento? E se eu estiver errado? É uma desconfiança da própria bússola interna, sabe? Acontece antes de tudo. Ok, então como é que se navega essa jornada? Como sair desse ciclo de reatividade e começar a caminhar na direção da confiança, da virtude? O caminho é tipo uma alquimia mesmo. É pegar a energia do medo e transformar ela na virtude da coragem. Isso é fundamental a gente entender. Coragem não é não ter medo. De jeito nenhum. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. É ir com medo mesmo, confiando na própria força para lidar com o que vier pela frente. E na prática, como é que se constrói essa âncora interna? Bom, o primeiro passo é observar a mente. Olhar para esses cenários todos como se fosse um filme passando, não a realidade. Depois, ressignificar. Essa tal ansiedade é, na verdade, uma capacidade incrível de se preparar. O terceiro ponto é agir.
Começar com pequenas decisões, pequenas mesmo, baseadas no próprio julgamento, só para ir fortalecendo esse músculo da autoconfiança. E por último, é cultivar a fé. A fé na própria capacidade de dar conta dos desafios. E o que acontece quando essa jornada é percorrida? O que surge daí é uma das personalidades mais firmes, mais confiáveis de todo o Eneagrama. O resultado é? Uau, é impressionante. Aquela lealdade que antes vinha do medo vira um pilar de confiança para todo mundo. O medo se transforma numa coragem tranquila, serena. A mente que não parava de criar cenários vira uma ferramenta de estratégia poderosíssima. A busca por alguém para seguir se transforma numa liderança que inspira segurança. E o mais incrível, a dúvida finalmente dá espaço para uma intuição afiada, uma bússola interna que funciona. É isso. Essa frase resume perfeitamente a transformação. Quando a pessoa questionadora finalmente confia em si, a sua dúvida não é mais um barulho, ela vira sabedoria. E o medo, aquele medo que paralisava, ele vira o combustível para a coragem. A coragem de proteger o que é justo, o que é certo, aquilo que realmente importa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual é o menor passinho, a menor ação que dá para tomar hoje, agora, se baseando só no próprio julgamento, para começar a fortalecer a confiança nessa bússola interna? Porque ela sempre esteve aí.